Família de Caná. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Família de Caná. Sejam bem-vindos ao programa Família de Caná. Família de Caná, um programa da comunidade samaritana. Irmãos consagrados a serviço dos irmãos necessitados. Família de Caná. Que Deus abençoe a todos. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Família de Caná. Que alegria estar aqui na Gospel Mira 105.7 FM. Eu sou Samuel Rodrigues e lhe desejo um abençoado e protegido dia. Acompanhado dos meus amigos Suede Chamoni e Vicente de Paula, recebemos hoje a visita do psicólogo Cláudio Martins, como anunciado no programa anterior, que irá nos falar, dar continuidade sobre um assunto muito interessante. Estamos no 6º princípio do amor exigente, que é o comportamento. Participe do nosso programa através do WhatsApp 98454 6008. 8454-6008. Agora são meio-dia 16 desta terça-feira, dia 11 de junho de 2019. E está no ar o programa Família de Caná. Boa tarde, Suede. Boa tarde a todos que nos ouvem. Abençoada tarde para nós todos. Muito boa tarde, ouvinte. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aninha. Mais uma vez. Boa tarde, Cláudio. Boa Nós tarde. estamos aqui, né? Uhum. Bom, boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E hoje nós vamos refletir sobre esse 6º princípio, né? Lembrando que o amor exigente é um movimento que surgiu nos Estados Unidos nos anos 70 e espalhou-se para vários países do mundo e que tem a finalidade de ajudar a reestruturar a família. Então a gente vê, né, a proposta da Família de Caná é ajudar a reestruturar a família, fazer famílias felizes. Tem tudo a ver com a proposta do amor exigente. E esse comportamento, esse princípio, né, do comportamento é muito interessante, porque foi exatamente esse princípio que tira a família que está tendo problema de desvios de comportamento, tira ela da arquibancada e coloca ela dentro do campo junto com o dependente químico. Porque até antes do amor exigente, a família ficava na arquibancada, o AA, né, que é um movimento também que espalhou no mundo inteiro, dizia o seguinte, que o dependente químico, o alcoólatra no caso, enquanto ele não chegar no fundo do poço, a família não podia fazer nada. Que só existia tratamento quando ele chegasse no fundo do poço. Então o que a família fazia? Ficava na arquibancada, com os braços cruzados, assistindo o dependente de droga tomar de 7-1, né, da droga. O que o amor exigente fez? O amor exigente vem e tira a família da arquibancada e coloca dentro do campo para disputar contra a dependência química e contra também os desvios de comportamento que estão tão comuns hoje em dia dentro da nossa família. Então a família pode fazer muita coisa mesmo quando o dependente não aceita o tratamento. Esse é um dos grandes erros que a família comete. A família fica lá sofrendo com o seu dependente químico e fala, mas não adianta eu ir porque quem mais precisa não quer ir. Você tem que ir primeiro para tratar da sua codependência. E graças a Deus, hoje nós temos muitos grupos de apoio. Nós temos os grupos do amor exigente, nós temos os grupos da Família de Caná, nós temos os grupos do Alanon, nós temos tantos grupos, né, até dentro da igreja, né, a Pastoral da Sobriedade. Hoje quase todas as paróquias têm a Pastoral da Sobriedade. Então, quem não está buscando ajuda, se prepara para continuar sofrendo. Então, nesse 6º princípio, o que o amor exigente descobriu? Coisa simples e banal. O comportamento dos filhos afeta os pais. Isso não é novidade nenhuma para ninguém.
Não é isso? Seu filho está bem, você está bem. Seu filho está mal, você está mal. O que o amor a gente descobre? Que o comportamento dos pais afeta os filhos. Então, se os pais começarem a se tratarem da codependência e começar a mudar de atitude com os filhos, esses filhos começam a mudar também de atitude. Pode falar, Sueli. Só para esclarecer, né? Mas tem muitas pessoas que não sabem o que é codependência. Isso. Vou dar uma clareada nessa. A maneira mais simples que eu encontrei de explicar a codependência, que todo mundo entende, é: o dependente fica 24 horas atrás da droga. O codependente, 24 horas Atrás do atrás do dependente. Ele deixou de viver a vida dele para ficar vivendo a vida do dependente. E quando eu Ficar falo tentando tirar ele de aperto, né? disso, o tempo inteiro fica ele tentando socorrer ele, e ele não vive a vida dele. Ele vive a vida do dependente. E quando eu falo dependente, não é só dependente de drogas, não, né? Tem vários tipos de dependências diferentes. Tem a dependência financeira, a dependência emocional, né? E esse princípio do amor exigente, que o comportamento dos pais afeta os filhos, a gente pode estender que o comportamento do marido afeta a esposa, o comportamento da esposa afeta o marido, o comportamento do patrão afeta os seus funcionários, e o comportamento dos funcionários também vai afetar o seu patrão. É o que Jesus chama de corpo místico, né? O corpo místico. Corpo místico, ou seja, não importa em qual posição que você está no contexto de família, no contexto de trabalho, de igreja, o seu comportamento é necessário e interfere um no outro. Isso. Juntamente. Porque nós somos um corpo, né? Então, nós somos um corpo que o que nós estamos falando aqui, por exemplo, vai estar interferindo na vida de milhares de ouvintes. Então nós não estamos isolados no mundo. E agora a gente está vendo um movimento, né, dos jovens achando que quer independência, que quer a liberdade, que é a liberdade, que é a liberdade. Mas essa liberdade que eles estão querendo não existe. Eu não tenho liberdade, né? Se está fazendo calor, eu não tenho liberdade de tirar minha roupa toda e sair andando nu pro meio da rua. Porque você tem uma convenção social que estabelece regras de convivência. Né? E se eu não seguir essas regras, a sociedade vai me punir diante disso. E não tem jeito da sociedade viver sem regras. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Uma vez eu ouvi uma reflexão, só um parêntese, do trem-bala lá, né? O trem-bala ele faz 300 km por hora. Mas ele só faz isso porque ele está preso. Isso. Ele está preso num trilho. Então, se o jovem quer uma liberdade, ele precisa de ter pelo menos, né, esse referencial do que é liberdade. Isso. Né? O trem-bala é um bom exemplo. Um bom exemplo também é a energia elétrica. A energia elétrica, quando sai do controle, vira curto-circuito. Os elétrons, né, eles perdem o rumo para que lado que eles vão seguir. E é o que está acontecendo na nossa família, na nossa sociedade. Está acontecendo um curto-circuito. Porque as pessoas estão ultrapassando os seus limites. E aí o amor exigente vem convidar a família a começar a se tratar primeiro. E é interessante que na nossa cultura, o que tem acontecido? Isso a gente vê isso com muita clareza, né? A gente no consultório, a gente vê assim, quando você vai atender a esposa fica 50 minutos falando mal do marido. Quando você vai atender o marido separado, ela fica 50 minutos falando mal da esposa. Aí eu pergunto, por que vocês estão 30 anos juntos? Né? E enquanto eles estiverem fazendo isso, o casamento deles não evolui. Porque eu não consigo mudar o Vicente, nem o Vicente consegue mudar o Cláudio. O Vicente consegue mudar ele, só, certo? Com a mudança do Vicente, eu vou receber a influência dessa mudança. Aí cabe a mim se adaptar a essa mudança ou não. Eu vejo isso com uma clareza enorme no consultório, quando eu começo a atender, por exemplo, eu tenho um caso, ela deve estar escutando a gente, que é de uma esposa. Eu estou tratando só dela. O marido não foi. Né? Quer dizer, foi só uma vez. A mudança de atitude dela
foi tão impressionante, mas tão impressionante quando ela começou a tratar dela, né? Que o marido dela foi lá na reunião para ver o que estava acontecendo com a esposa dele. Que a esposa dele tinha ficado mais calma, parou de ficar gritando, parou de fazer isso. Ele começou a diminuir a bebida, né? Quando ele percebeu que a esposa dele tinha começado a mudar de atitude. Então aquela esposa que vivia xingando, que vivia ligando 200 vezes para ele, enquanto ele não voltava para casa, aquela esposa começou a mudar essa atitude, né? Ele começou a mudar também. E ele foi até engraçado, né? Porque essa paciente minha falou que um dia o marido dela chegou em casa, né? E tá escutando a voz do Cláudio lá no banheiro. Sabe que o Cláudio tá aqui dentro? Ela tava escutando um vídeo no canal do YouTube, escutando a voz do Cláudio lá, falei, peraí, o que esse cara tá fazendo aqui dentro? Então, quer dizer, ela tá buscando se tratar. Então você não tem que ficar esperando. É a lei de Newton, dependente, né? A lei de Newton. A cada ação existe uma reação. E os princípios do amor exigente, vale isso. Se você mudar seu comportamento, automaticamente seu filho vai também, o seu dependente químico, o seu dependente de maneira geral, vai mudar também o comportamento. E é interessante que essa lei do Newton, toda ação vai ter uma reação, que os princípios nós vamos ver mês que vem, que é um princípio que é tomada de atitude. Quando a família começa a se tratar e começa a mudar de atitude, mudar o comportamento, esta tomada de atitude vai gerar uma crise. Porque de uma hora para outra, o seu filho estava acostumado só a escutar sim, 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 sim. E de uma hora para outra você aprende que para você ajudar ele você tem que dizer não. A primeira reação do dependente é qual? Confrontar. Aí é super interessante. Daí eles vão fazer algumas armas que eles vão usar. Eles vão ameaçar sair de casa. Eles vão ameaçar se suicidar. Eles vão ameaçar bater. Eles vão gritar para intimidar a família. E os princípios é interessante que um vai encaixando o outro, né? Porque a crise, aí vem o outro princípio que a gente vai estudar aqui ainda, que é a questão de que a crise tem que ser administrada no grupo de apoio. Então não adianta nada você ficar aí só escutando o Cláudio, o psicólogo. Não adianta nada você ficar lendo 200 vezes o livro da Amor Exigente. Se você não for para um grupo de apoio, você não consegue pôr em prática a filosofia do amor exigente. Porque a filosofia do amor exigente passa pelo grupo de apoio. Então essas crises têm que ser administradas dentro do grupo. Troca de apoio, né? Isso. Troca de informação. Eu falo que um dos grandes desafios do psicólogo, e se tiver algum psicólogo aí me ouvindo, um dos grandes desafios do psicólogo, quando se depara com a dependência química e com a codependência, é convencer o seu paciente a procurar um grupo de apoio. Por quê? Porque o psicólogo não vai substituir o grupo. Um pai precisa escutar outro pai. Uma mãe precisa escutar outra mãe. Um dependente precisa escutar outro dependente. E na condição de iguais. Então, quando eu atendo o meu consultório, por exemplo, eu costumo dizer para os meus pacientes: o trabalho que eu faço no meu consultório não substitui o grupo e nem o grupo substitui o trabalho do psicólogo. O ideal era ter os dois juntos. Paralelo, né? Paralelo. Né? E em alguns casos precisa do psiquiatra. Porque tem codependente aí que não consegue dormir de noite, tem codependente que está muito mais doido do que o próprio dependente, né? Que às vezes, para ela conseguir se estabilizar emocionalmente, até para ter condições de ir no psicólogo, ela precisa primeiro começar a tomar uma medicação para estabilizar pelo menos a crise. Né? E o que a gente percebe? A gente percebe, isso é um dos grandes erros que a família comete, fica empurrando o dependente para psicólogo, para psiquiatra, né? Achando que o problema está só neles, e não está só neles. O problema está... Eu trabalho muito na questão da abordagem sistêmica, ou seja, o sistema familiar adoeceu. O sistema familiar precisa ser tratado. E quando a gente começa a alterar essa dinâmica desse corpo familiar, né, é impressionante. Eu já tive casos, graças a Deus, de dependente de droga, começar a parar de usar droga. Alguns eu nem conheci
Outros eu atendi 1, 2 vezes. Às vezes eu dispenso o dependente para atender a família. E você sabe o que muitas vezes acontece? Sabe, Sueli? Quando eu faço isso, a família procura outro psicólogo. Porque a família não quer se envolver. Você tá cobrando demais, né? A família acha que o problema tá só no meu menino que tá usando droga. Então ela procura outro psicólogo, porque ela quer pagar, eu falo que é o terceirizando o tratamento. Né? Mas ela quer ouvir coisa agradável, ela não quer ouvir coisa desagradável. Aliás, ninguém gosta disso, né? A gente vê isso na família de Caná. Muitas vezes as famílias chegam lá, a familiar chega lá, entrega o dependente, fala assim, toma que o filho é seu, cuida aí, resolve pra mim que eu tô fora. Uma vez eu atendi o telefone, há muitos anos lá no Caná, nunca esqueci esse telefonema que eu recebi. O telefone tocou, não tinha ninguém para atender, né? O telefone lá, era à noite, na secretaria, que era naquela sala lá da frente. Aí eu fui atendi o telefone. A mulher não me deu boa noite. A mulher não perguntou quem estava falando. A mulher só perguntou assim, já foi direto. Quanto vocês cobram para ficar com meu filho? Pra ficar com ele. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas seu filho tá à venda? Né? Aí ela falou, não, porque meu filho tá usando droga, que não sei o que eu fiquei sabendo que vocês têm um trabalho, eu queria saber quanto é que vocês estão cobrando. Aí eu virei pra ela e falei assim, que era um salário mínimo, né? Falei, o quê? Eu pensei que ela tava achando que era muito, né? Aí eu falei assim, mas por quê? O que a senhora tá falando? Eu já ia falar com ela da possibilidade de fazer avaliação social. Com um salário mínimo, vocês não têm tratamento nenhum para oferecer para um dependente químico, para meu filho, não. Porque ela achou que R$1.000 era pouco. Deve ser uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior. E totalmente que não deve nem conhecer o filho dela, né? Não deve nem... E na verdade, isso é um grande equívoco, porque o tratamento do dependente de droga, eu me lembro de um médico que passou, né, lá pela família de Caná. Continua conosco até hoje. Continua conosco até hoje, já deve ter mais de 10 anos que está sóbrio, né? Uma vez eu pedi para dar um depoimento para a família, ele deu um depoimento que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, eu venho de uma família que tem um poder aquisitivo muito, né, bom. Passei pelos melhores médicos, os melhores psicólogos, as melhores clínicas do Brasil. Ah, sim, Você já escutou ele falar isso, né? A inchada que aí pegou na inchada. Eu nunca podia imaginar que a minha sobriedade estava num caso de inchada. Por quê? E ele dizia o seguinte, que quando ele estava lá, né, coordenando a equipe da capina, quando ele dava uma capinada lá no mato, ele não estava capinando, não era o mato. Ele falou que ele estava capinando, era o orgulho dele. Ele médico, né? E assim, e é interessante que como que a gente ele é só um parênteses para me entender e talvez para algum ouvinte. Ele quando entrou no torneio já era médico? Já era médico. Sim. Ele se drogou como médico. Ele começou a usar droga como médico. E é engraçado que eu descobri que ele era médico depois de uns 3 meses que ele estava internado, que ele pediu segredo. E esse cara desenvolveu tanta humildade lá dentro, mas tanta humildade que me marcou muito, porque depois que eu descobri que ele era médico, porque ele socorreu um dependente que passou mal lá dentro, então ele, com o juramento que ele tinha de médico, ele não podia negar ajuda, aí que todo mundo descobriu, não era só o presidente, era só alguns coordenadores que sabiam que ele era médico. Aí depois que eu descobri que ele era médico, toda vez que vinha alguma pergunta da área de medicina, eu pedia ele ajuda. Né? Porque o psicólogo não conhece igual o médico conhece do corpo humano, né? Aí eu pedi a ele ajuda. Aí um dia, no intervalo, ele chegou para mim e falou comigo: ô doutor Cláudio, será que eu podia te pedir um favor? Eu disse, pois não. O que é? Tem jeito de você esquecer que eu sou médico e não me peça para contribuir, porque aqui eu estou como um dependente químico. Então o que acontece? É no trabalho humilde, simples, que você vai trabalhar a humildade, vai quebrar o seu orgulho. Então quando a família começa a mudar essa atitude da família, mudando o comportamento, né, o dependente começa a responder. E o que é mais doido, você sabe o quê? O que é mais incrível é que o dependente está pedindo, pelo amor de Deus,
para você como pai, você como mãe, você como esposa, Tomar uma você como atitude, filho, né? mudar o seu comportamento com ele. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, para você colocar Limite. um limite na loucura dele. Então, e para você conseguir fazer isto, você tem que tratar primeiro da sua doença. Porque se você estiver frágil, você vai continuar sendo manipulado pelo seu dependente químico. E o AA fala uma coisa que é muito importante, que a doença é progressiva, de fins fatais. E o dependente, assim, quase todos os exemplos que eu tive, inclusive na minha família, parece que eles desenvolvem a arte de manipular o outro, não parece? PhD. PhD desenvolve manipulação. eu tenho um parente mesmo que ela assim, extremamente rígida nas coisas e tal, mas o menino dela domina ela com uma facilidade danada. Isso, por causa da codependência. Ela não tratou ainda. Ela não se tratou. Então, e o que é mais interessante é o seguinte, que pode acontecer, eu já vi casos desse tipo, que é raro, que a família faz tudo certo, aprende, muda de atitude, gera crise, certo? E o dependente faz a escolha da droga. É raro, né? Mas acontece. Mas ainda, mesmo assim ainda tem vantagem, sabe por quê? Porque você não está morrendo junto com ele. Você conseguiu sair da sua codependência, você está tratando de você, você fez, tenha consciência tranquila que você fez A sua parte. a sua parte, né? E você está preparado para o dia que ele pedir ajuda, você ter condições de ajudar. Eu faço uma comparação, eu gosto muito de fazer comparações, no meu livro é cheio de analogias. Eu falo, quando a pessoa está morrendo afogada, como é que você vai ajudar ela? Né? Se você pular junto com ela, você morre. Mas você tem que saber nadar, né? Então o que acontece? Você está lá na beirada da praia, aí você vê seu filho morrendo afogado lá. Se você for só com o seu amor de pai, Vai morrer os dois. você vai morrer os dois, certo? Então, para você salvar ele, você tem que primeiro saber nadar. Mas só saber nadar não é o suficiente. Tem que ter a técnica, né? Você tem que ter técnica de salvamento. Que é imobilizar quem tá afogando. Equipamentos. Até a utilidade pública, né, se algum dia você chegar nessa situação, você vai ter que nadar. Você não pode nadar no campo visual de quem está morrendo afogado. Você tem que chegar por trás dele e pegar ele pelo pescoço, com um braço. Porque se você falar de frente, o desespero pela vida é tão grande, mas tão grande, que ele vai agarrar em você e você vai morrer junto com ele. Mas além de você ter a técnica, você tem que ter preparo físico. Sim. Porque depois... Como é que você carrega esse cara, né, para a praia, se você não tem preparo físico? E você tem que ter um controle emocional muito grande. O que acontece com a família que tem um dependente químico? Está querendo salvar o dependente químico? Mas Sem não tem saber nada nadar. disso, né? Não tem nada disso. Sabe nada. Então tá todo mundo morrendo abraçado. Lá em casa nós fizemos isso 30 anos com meu irmão Nivaldo. A família morrendo abraçada com o Nivaldo, afundado no alcoolismo. Nós só conseguimos cortar esse vínculo quando nós conhecemos a família de Caná, o amor exigente, e quando começamos a mudar a nossa atitude com o Nivaldo. Nós demoramos 30 anos, você acredita, Vicente? Nossa, é muito tempo. É uma vida, né? É uma vida. Por que nós não fizemos isso antes? Como um jovem lá na fazenda, com 23 anos, chegou na minha reunião e falou assim: Cláudio, minha família demorou muito de aplicar esse amor exigente em mim, que se tivesse aplicado comigo quando eu tinha 18 anos, eu já tinha vindo para cá há muito mais tempo, eu ia sofrer muito menos. Então, por isso, você que está me ouvindo, para de ficar adiando a sua busca de tratamento. Certo? Então, fica aí minha dica. Você tem que começar a mudar seu comportamento, em vez de ficar cobrando a mudança de comportamento do seu filho. Muito bem, está respondido então para a Lohane aqui, que participou pelo WhatsApp, foi uma das primeiras perguntas que nós recebemos, e ela perguntava, né, por que, enquanto o dependente está na fazenda, está muito bom, mas quando ele voltar, né, o que precisa o codependente fazer? Mudar o comportamento, então participar das reuniões de apoio, né? Pelo menos está se tratando, né? Aproveitar esses 9 meses para tratar da sua codependência. Isso. Eu até costumo brincar que você tem que construir dentro da sua casa uma mini fazenda, né? Sim. Com dias, horários, né?
Toda a disciplina, né? Porque quando ele chegar, ele vai querer a mesma coisa que tinha lá dentro. É. Ele vai querer É claro que não tem jeito de ser igualzinho que tá lá, mas pelo menos uma coisa semelhante. Sim. Tanto o trabalho quanto a oração, um pouquinho de cada já vai manter o equilíbrio, né? Aliás, respondendo a nosso ouvinte aí, os casos de ter muitas internações, 10 internações, 15 internações, são pessoas que só o dependente está tratando e a família não. Você está falando de repetição de internação. repetição. Né? Se uma pessoa internou 10 vezes, 15 vezes, é por causa do que está acontecendo é isso. Porque quando sai da fazenda, chega na família, a família toda disfuncional, toda codependente, e aí tem um ambiente choque, né? facilitador para ele ter a recaída. É desse jeito. Nós temos aqui a participação da Nadir também, falando que tem familiares, né, que passam por esse problema, que mães passam a mão na cabeça do filho, passam a mão na cabeça do irmão que tem uma dependência, e isso não traz resultado, só está piorando a situação. Então tá aí mais um testemunho de o que não fazer, né? O que não adianta. Nós tivemos a participação aqui também da Rafaela de Souza, pedindo oração pela vida sentimental. Tivemos a participação também da Vânia Lúcia, agradecendo aí pelo programa. Ela participa lá também do Bairro Caiçara. Ela participa lá também do programa do Amor Exigente. Fátima Butignoli tá ligadinha com a gente aqui. E tantos outros, né? Elizabeth, Vânia Lúcia, Nadir. Gente, aproveitando aqui, só para poder lembrar, né? Que então, se você tem um dependente, né? Se você é dependente ou tem um dependente da sua família, venha procurar ajuda na Família de Caná, né? Porque nós temos um tratamento adequado. Temos comunidade terapêutica para homens, para mulheres, para adolescentes masculinos, né, na faixa de 12 a 17 anos. Então, quem quer uma ajuda na área de dependência química, entre em contato conosco. O telefone é 3462-9221. Vou repetir, hein? 3462-9221. Ou então também venha participar das nossas reuniões, que acontecem todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 19h30, na rua Henrique Gorsex, número 80, no Padre Eustáquio. As reuniões são abertas ao público, né? Não tem que agendar nada. Você chega lá, sempre muito bem-vindo, e vai começar a caminhar, né? Nessa área tão difícil e dolorida. Aí é bom lembrar que na segunda-feira eu tô lá no grupo do Amor Exigente. Também os mesmos moldes, né? 19h30. Os mesmos moldes, isso. Aberto ao público. E nós vamos lembrar também que no dia 29 e 30 tem mais um encontro de revisão matrimonial, né? Então você aí tá com o seu casamento aí, ó, né? Lembra do que o Cláudio falou, né? Ficar discutindo não resolve. Vamos lá tratar nosso casamento, né? Criar forças, criar armas pra gente lutar mudar o nosso comportamento. Isso, mudar o comportamento. Então é uma grande oportunidade, é dia 29 e 30 de junho, né, mais um encontro de revisão lá da Família de Caná, ok? Podem fazer sua inscrição, o número é o mesmo, 3462-9221, tá? Lá na Família de Caná. Mas o casamento precisa estar em crise também, não. Não precisa. Né? O casal inteligente, ele busca também se prevenir, né? Antes do problema chegar, ele vai buscar ajuda. Então, esse encontro de revisão matrimonial também tem essa finalidade. É por isso que chama revisão matrimonial, né? Carro precisa de revisão, ainda mais a vida da gente, periodicamente. Ok? E eu queria mandar um abraço aqui especial pro Matheus e pro César, lá do nosso grupo Renascer, que fizeram aniversário essa semana. Um grande abraço, né? Aqui da Família de Caná, ok? O Cláudio, rapidamente responder, porque o nosso tempo já está terminando. A amada de Deus, um ouvinte, está aqui perguntando pra gente que deve ser a dificuldade de outros jovens também em outras famílias. Você ou o Caná consegue atender e ajudar os dependentes de jogos online? Na verdade, a dependência, qualquer que seja ela, é uma dependência química, mesmo jogos online. A gente está chamando agora de as drogas eletrônicas. Então, ela pode procurar o Amor Exigente, sim, que a gente tem condições de ajudar muito. Primeiro passo, então, pode me procurar também no consultório, começando, inclusive, a atender, às vezes, os pais. Ótimo, muito bem. Então tá respondido aí para outros ouvintes também. Se estiver precisando, procura o Amor Exigente, que já é o primeiro passo, e depois aí vai se encaminhando aí. Primeiro os familiares, depois vão envolver o dependente, então. Tá ok? Ele vai acabar caminhando, né? Aliás, se ele está pedindo ajuda, né, que dificilmente um jovem viciado online aí vai pedir ajuda. Né? Então a gente vai ter que gerar uma crise na vida dele para ele resolver mudar de atitude. Muito bem. Estamos na hora? Infelizmente nosso tempo acabou, né? Queria agradecer a oportunidade aí que a rádio nos deu, que a Família de Caná nos deu.
Lembrando, né, para você pode acompanhar o nosso trabalho no nosso site, jornalcriartevida.com.br, e também as palestras. Tem mais de 150 palestras lá que a gente aborda esse tema com maior profundidade. E daqui uns dias nós vamos estar também com esse programa de hoje lá no nosso canal, que é o canal Criarte Vida, o canal da sobriedade. Ok. Muito agradecido, Cláudio. Então, meus queridos ouvintes, né? Desejando muitas bênçãos e muita alegria para todos. Finalizamos mais um programa Família de Caná. Fiquem ligadinhos na Gospa Mira. O nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, ao 12h15. E claro, né, nós contamos sempre com a sua audiência, a sua participação. Na mesa técnica tivemos o trabalho da Ana Beatriz. Obrigado, Aninha. E nesse programa teve a participação do Vicente de Paula,